A política dos cercamentos de terras ela foi fruto do contexto comercial do século XVIII na Inglaterra, onde constituía a transformação das terras comuns aos senhores e servos, transformando essas terras em pastos para as ovelhas. E a lei do cercamento ela não é uma lei, ela é um conjunto de atos administrativos que deu início desde do século XVII até o começo do século XX, mas ganhou uma certa importância no século XVIII e no século XIX. Esses atos administrativos estabeleciam que essas terras, que até então eram consideradas como de uso público, eram ocupadas pelos camponeses e passaram a ser consideradas propriedades privadas para o nobre local. Esse nobre, então, expulsava os camponeses e estabelecia uma forma alternativa de agricultura na região, que a industrialização ganhou aspecto de agronegócio e os camponeses se viam obrigados a se mudar para as cidades e procurar um emprego nas fábricas. Podemos citar alguns problemas da época, como exploração dos trabalhadores, acidentes no trabalho, trabalho infantil e os patrões violentos. Além do salário ser extremamente baixo, esses trabalhadores eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho excessiva, elevada, que em alguns casos chegava até a 16 horas diárias, e eles tinham apenas 30 minutos para almoçar. Eles questionavam muito porque por ser um trabalho muito cansativo, era perigoso, porque eles não tinham proteção, os trabalhadores eram comuns os acidentes que fazem perder os dedos ou até mesmo a mão em casos mais graves. E as pessoas que adoeciam no trabalho, elas não recebiam, pois o salário era só pago para aqueles que trabalhavam e que ficavam fisicamente impactados de exercer os serviços eram demitidos e outros trabalhadores eram contratados no seu lugar. Vou falar um pouco sobre a primeira Revolução Industrial. Antes da primeira Revolução Industrial, as técnicas de produção já eram baseadas no artesanato e principalmente na manufatura. A partir da década de 1760, foi quando finalmente começou a primeira Revolução Industrial, a manufatura ela passou a ser substituída pela maquinofatura, e alguns trabalhos que eram feitos pelos seres humanos passaram a ser feitos por máquinas. A primeira Revolução Industrial começou lá na Inglaterra e ocorreu entre as décadas de 1760 e 1840. Eles tinham o carvão e o vapor como fontes de energias. O ferro, o algodão e lã e o carvão também estavam inclusos na matéria-prima, e o tecido era o seu principal item de produção. A primeira Revolução Industrial ela ficou marcada por dois fatores muito importantes, que são responsáveis por todas as consequências da Revolução, que foi a indústria e a maquinofatura. Chegamos num tópico onde falamos sobre o liberalismo econômico e do capitalismo industrial, que com a chegada das indústrias também influenciaram grandes mudanças nas sociedades. As pessoas começaram a sair dos campos e irem para as cidades, e o trabalho passou a ser assalariado, e novas divisões de trabalhos foram criadas. Essas três consequências também originaram novas classes sociais.